Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, meus amigos, nós vamos conversar mais um pouquinho sobre toda essa conjuntura de Libra versus Liga de Futebol, toda essa nova perspectiva que querem trazer para o futebol brasileiro. Perspectiva que eu, por exemplo, apoio. O futebol brasileiro tem potencial para estruturalmente melhorar, tem potencial para se tornar mais visível, tem potencial para se tornar uma grande liga, uma grande competição. Então eu sou a favor dessas questões aí da formação de liga, das vendas dos direitos de transmissão para outros grupos reguladores, contanto que isso fortaleça como um todo. E é realmente esse o assunto que a gente tem para trazer hoje, centrado em basicamente muito do que a gente viu na semana passada. Se discutiu muito, né, em cima ali da discussão entre Leila Pereira e Rodolfo Landim, mas existe uma outra vertente que a gente tem que olhar e que a gente tem que refletir também e trazer as nossas opiniões aqui a respeito de tudo isso. Porque, na verdade, a Leila, ela tem um plano para o futebol brasileiro. Sempre quando ela entrou no setor do futebol, muitos torcedores do Palmeiras sempre questionaram o que a Leila quer com o Palmeiras, o que a Leila quer com o futebol brasileiro, o que a Leila quer entrando ali na parte mais política também do governo, né, entrando para conselhos, enfim, fazendo todo esse meio de campo. Obviamente que ela tem uma grande intenção em cima de tudo isso. E até então, ela explica a intenção dela como um fortalecimento ao futebol brasileiro como um todo. Muito da briga que aconteceu ali com o Flamengo, ela vem de uma ideia de que a Leila, ela não deseja mais essa divisão de ligas. Hoje a gente tem a Libra e hoje nós temos a Liga Forte de Futebol. Essas duas divisões, elas nasceram principalmente do contraponto dos clubes que fazem parte das duas ligas. Flamengo, Corinthians, São Paulo, eles têm uma vertente de pensamento, onde o futebol ele tem que seguir a mesma proporção do modelo atual. Tem ali clubes mais populares, como por exemplo Corinthians, como por exemplo Flamengo, eles devem ficar com uma porção e uma fração maior de tudo isso. Só que também, já antecipando esse debate nosso, a Leila ela aceitou com isso tudo quando ela entrou com a Libra. Porque isso não vem de agora, tá? Isso não vem de agora. Essa discussão da Libra, essa discussão dos valores, essa proporção, ela sempre existiu. E é justamente essa vertente que o Palmeiras tomou quando ele entra para o grupo da Libra. Porque senão ele teria tomado a vertente da Liga Forte de Futebol com o Atlético Mineiro, por exemplo, que não concordava com esses valores. Agora a questão é que a Leila ela mudou um pouco o discurso dela. E a partir de semana passada, ela começou com um discurso de lutar por mais igualdade do futebol brasileiro. Ela disse que quer fazer da Liga Brasileira uma NBA, digamos assim, lá nos Estados Unidos, né? Uma liga onde ela proporciona condições e estruturas para que todos os clubes consigam chegar a um nível técnico, a um nível estrutural competitivo e equiparar esses níveis para melhorar a competitividade como um todo. Mas a grande pergunta é, por que esse discurso ele vem só agora? Porque já faz tempo que está tendo essa discussão. E aí, cara, a grande sacada da Leila é fazer com que a Liga Forte de Futebol e a Libra se conversem. E grande sacada essa que vai ser muito difícil, porque o presidente do Atlético Mineiro, por exemplo, né, que é um dos clubes de maior expressão que está ali fazendo parte da Liga Forte de Futebol, ele vai totalmente contra as cláusulas e as proporções e tudo aquilo que está acontecendo dentro da Libra. Segundo a Leila Pereira, ela tem um plano. O plano dela é fazer com que o futebol ele seja forte e fazer com que essas duas ligas vendam junto os direitos de transmissão. Por que dividir, sendo que pode juntar e todo mundo angariar valores maiores? E foi aí que o Flamengo, né, o presidente Rodolfo Landim, tinha batido conta. Essa conversa ela não tinha como existir e as coisas elas devem andar da maneira como elas já estão correndo. De acordo com a Leila, existe como fazer essa simbiose e fazer com que o futebol brasileiro melhore. Porém, precisa ali da atitude de alguns clubes como Flamengo, Corinthians, né, que detêm uma proporção maior, se diluam, entre aspas, né, digamos assim, mais para poder tornar mais igual o futebol. Ontem, numa matéria do site do Terra, inclusive, que saiu, a Leila não cogita montar uma liga própria, até porque isso, né, exigiria muito esforço burocrático, muita coisa. Mas ela gostaria sim de que houvesse a conversa entre os clubes que estão do lado de cá e os clubes que estão do lado de lá, para fazer com que esse direito de transmissão sejam vendidos de maneira única, para faturar mais.
Porque assim, pessoal, qual que é o receio dela? E eu até entendo esse receio, viu? Eu até entendo o ponto dela. O receio dela é que se cria-se a Liga Forte e a Libra. E aí eles vendam esses direitos de transmissão separados. E a partir do momento que eles vendam esses direitos de transmissão separados, não tem mais por que existir jogos de Palmeiras, por exemplo, e Atlético Paranaense, de Flamengo e Atlético Mineiro. Se isso está, separado. E aí o que vai acontecer no futuro? É bem provável que o nosso país se divida em duas ligas diferentes. E aí a gente vai ter a Liga Forte de Futebol, que vai ser um torneio, e a Libra, que será outro torneio. Entendeu? Vai acontecer essa disjunção. Hoje, todos esses direitos são da CBF. E ela defende que se for para separar, então é melhor todo mundo continuar junto, que tende a fortalecer o futebol. Que esse pensamento dela, ele é correto. Mas eu acho que fazer as duas ligas se conversarem é uma manobra muito complicada. Exige ali uma política, cara, que tá bem descosturada hoje. Existe ali, né, presidentes que estão batendo de frente. Então, realmente é muito difícil você fazer essa logística política com que essas duas ligas se conversem agora, que já está praticamente tudo montado e já está praticamente tudo votado. O Conselho do Atlético Mineiro já aprovou a Liga Forte, o outro conselho, né, os conselhos dos outros clubes já aprovaram a Libra. Eu acho que as duas juntas faz mais sentido. Cara, o que dá a entender é que o Palmeiras agora, frente à Leila Pereira, vai adquirir uma posição de neutralidade. Ela disse que não vai mais participar das reuniões, porque são reuniões longas, que acontecem todas as semanas e nunca se decide nada. E que, na verdade, isso pode acabar prejudicando o futebol brasileiro. Que se unificarem e venderem isso como um direito de transmissão único, a chance de angariar valores melhores e melhorar a saúde do futebol como um todo é muito maior. Concordo nesse ponto com ela. Mas, como eu disse, eu acho que o time e que o momento que ela propôs essa discussão tá muito complicado em relação a isso. Coloca nas opiniões o que vocês acham. E é isso daí, pessoal. Forte abraço a todos. Valeu, falou. Até mais.